Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esta é a nossa leitura viva, liturgia diária, leitura orante da palavra. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2026, é o nosso quarto domingo do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito de sabedoria, que sopras onde queres e ages nos corações dos humildes, abre nossos ouvidos para a lógica do teu reinado. Que as bem-aventuranças não sejam apenas palavras em um livro, mas o mapa da nossa jornada rumo à justiça e à paz. Amém. Primeira leitura do livro de Sofonias. Buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos. Praticai a justiça, procurai a humildade. Talvez achareis um refúgio no dia da cólera do Senhor. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. E no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos juntos? Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Segunda leitura. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus, pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Minha amada irmã, meu amado irmão, estamos diante de uma liturgia que nos coloca à frente àquela figura que falávamos ontem, que é o Anavim, o pobre de Deus. Lembrando aqui que pobre não é só financeiramente, é também financeiramente, mas também pobre emocionalmente e espiritualmente. E aqui, especificamente, a leitura de hoje, o Evangelho de hoje, também o Salmo falam do pobre em espírito. A pessoa pobre em espírito é uma pessoa que é humilde, é uma pessoa que não tem ambições de poderes terrenos, é uma pessoa que compreende que o poder de Deus é um poder no reino predominantemente espiritual. Que sim, ele é um poder também material, social, político, econômico, cultural, mas ele é hegemonicamente espiritual. Isso significa dizer que é um poder que só tem acesso àqueles e aquelas que conseguem ser como crianças, como Jesus diz no Evangelho. Mas ser como criança aqui no sentido da pobreza espiritual é ter o coração puro, não julgar as pessoas, olhar para as pessoas procurando o bem delas, procurando o que elas têm de oferecer de bom. É não ver maldade no mundo e nas pessoas, enxergar as coisas boas de Deus, enxergar a beleza da criação. Ser pobre em espírito é tudo isso e muito mais que não dá para esgotar aqui em uma explicação, mas que a gente sabe o que é ser pobre em espírito, especialmente quando a gente olha para o mundo de hoje. Tanta maldade, tanta desonestidade, tanta fofoca, tanta ambição. E a gente olha para esse mundo e a gente vê que não pertence aqui. Ser pobre em espírito é isso. Talvez seja olhar para o mundo, independente de que época, independente de qual contexto, e saber que nós não somos daqui, nós não pertencemos a este lugar, porque nossos valores são outros, são os valores do reino.
Jesus, quando sobe no monte, e Mateus faz questão de dizer e enfatizar essa subida é, na verdade, a subida da nova aliança. Jesus aqui é o novo Moisés. Assim como Moisés subiu ao monte e trouxe a tábua da lei, Jesus sobe ao monte, mas ele desce no seu próprio corpo, que é o que Deus está entregando para a remissão dos pecados da humanidade. É o próprio corpo de Jesus a nova lei, que é o amor supremo, o amor máximo, que é dar a vida pelos outros. Então Jesus, ali no monte, tem todo esse significado de ser o lugar da revelação de Deus, ser o lugar entre a finitude humana e a eternidade de Deus. Ali Jesus profere a bem-aventurança, que é a nova lei. São as regras daqueles e daquelas que querem ser filhos de Deus, que querem ser libertados do seu pecado. Então, se nós lermos com atenção as bem-aventuranças, nós vamos compreender o que precisamos fazer para sermos libertados. Então, esse novo Moisés, esse novo pacto com Deus, esse nova aliança de fato, pacto não é bem a palavra aqui, mas aliança, traz essa perspectiva de um lugar de decisão. Nós precisamos nos decidir se de fato queremos seguir Jesus e viver segundo a sua lei, que é a lei do amor, que é a pobreza espiritual. Essa montanha de Jesus, portanto, que é o santuário da justiça, inverte toda uma pirâmide, inverte toda uma lógica do mundo. Então, aqueles e aquelas que o sistema coloca como bem-sucedidos, especialmente hoje, que tem muito a ver com dinheiro e poder, que na forma de mundo de hoje só se conquista por corrupção, só se conquista enganando as pessoas e daí por diante. Jesus inverte totalmente essa lógica do mundo e as bem-aventuranças tornam-se como que o GPS para quem deseja caminhar nessa montanha, onde a altitude não é medida em metros, mas a capacidade de servir e amar ao próximo, aqueles que precisam. Essa coisa de servir ao outro, servir ao próximo, servir a quem precisa, hoje em dia, nas polarizações, passam a ser vistas geralmente como comunismo, mas não é nada disso. É apenas o Evangelho, pura e simplesmente o Evangelho. No compêndio da doutrina social da Igreja, 325 a 328, nós encontramos ali que a montanha de Jesus não é o lugar de isolamento, mas de revelação de uma nova ordem social. A justiça não é apenas distribuição de bens, mas a restauração da dignidade de quem foi empurrado para as margens. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa missão como cristãos e cristãs é de fato resgatar a nossa própria dignidade e a dignidade das pessoas. E compreender que é no serviço àqueles que precisam, no serviço ao outro, que essa dignidade é restaurada. Por isso é preciso ser pobre, é preciso se colocar junto aos pobres, é preciso viver essa pobreza de uma forma como São Francisco de Assis nos ensinou. Vamos aproveitar que esse ano é o ano de São Francisco de Assis e vamos aprender com ele a sermos amigos e amigas da pobreza. Que o Espírito Santo nos ajude. Amém. Jesus, Mestre da Paz, ensina-nos a alegria de servir sem esperar recompensa. Que nossas mãos sejam ferramentas de misericórdia e nossos lábios anunciem a esperança aos aflitos. Maria, Mãe da Esperança e primeira entre os humildes, roga por nós, para que sejamos fiéis ao Evangelho da libertação. Amém.